Muito bem, pessoal. Outro vídeo, então. Vou falar com vocês sobre angiotomografia de coronárias. Então, um exame aí famoso, né, bem conhecido. O pessoal pergunta muito sobre esse exame. Quando começou a chegar no Brasil, mais ou menos em 2007, 2008, foi muito discutido. Pensaram que com esse exame poderia substituir aí o teste ergométrico, tá? Enfim, pensaram que seria incluído aí na rotina de pesquisa de coronárias, tá? Rotina anual que as pessoas fazem. Enfim, foi um grande boom aí que teve. E depois acabaram vendo que existe o lado negativo também, que é a dose de radiação, enfim. Mas assim, ainda é um exame muito pedido, tá? Ele pode auxiliar aí no diagnóstico de estenose de artéria coronária. Então, assim, existe o cateterismo, a gente sabe, porém, o cateterismo é um procedimento muito invasivo, né? E existe muito risco, né? Já para fazer a angiotomografia de coronárias, basta um acesso venoso periférico, calibroso e nada mais. Tá? Então, acaba, assim, em alguns casos, substituindo o cateterismo, tá? Com um risco bem mais baixo. Tudo bem? Então, vou falar um pouquinho como fazer esse exame, tá? O que o tecnólogo precisa saber para poder acompanhar esse exame, programar. Tá? Não é fácil, tá? Porque exige um certo conhecimento aí de eletrocardio, algumas considerações. Não é uma angiotomografia simples como qualquer outra. Tá? Tem algumas particularidades, tudo bem? Então, meu nome é Thiago, sou tecnólogo. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, clica aqui do lado para receber as próximas aulas. Então, aqui o exame já do final, a imagem 3D, né? Imagem bonita, todo mundo gosta de ver, tá? Impressiona bastante, que realmente é bonito, né? Ver as artérias coronárias, as descendentes, circunflexa, né? A aorta, chama atenção. Então, vou mostrar um pouquinho como fazer esse exame, tá? Como chegar até aqui. Então, tem um protocolo básico, tá? Vou acabar tendo que focar isso daí. Diferente de outras aulas que eu fiz, essa precisa ser um pouquinho mais longa, não tem jeito. Tá? Precisa ter um pouco mais de teoria, não tem jeito, porque tem algumas considerações importantes. Então, vamos lá. O ideal, assim, que seja feito em equipamento com 64 detectores, pelo menos. Tá? Por que isso? Porque a aquisição vai ser mais rápida. Quanto mais rápida a aquisição, menor o risco do exame ficar prejudicado devido ao movimento cardíaco. Devemos lembrar que o coração não vai parar de bater para a gente fazer a aquisição. Tá? Então, quanto mais rápido, melhor. Alguns até fazem aparelhos de 40 canais, por exemplo, geralmente fica bom, tá? Mas o recomendado aí geralmente é 64 detectores ou mais para fazer a aquisição com qualidade, com segurança. Tá? Já ouvi relato de gente fazer até em aparelho de 16 canais. É possível, tá? Mas aí a qualidade pode ficar prejudicada, tudo bem? Mas, enfim, isso já é mais um critério médico. A frequência cardíaca é um ponto muito importante. Tá? Então, o ideal é ficar abaixo de 65 batimentos por minuto. Tá? Então, o ideal é isso daí. Geralmente, o médico... É importante que nesse procedimento o médico cardiologista ou o médico radiologista especialista nessa área acompanhar o procedimento, porque vai ser comum administrar algum tipo de medicamento para reduzir a frequência cardíaca. Então, às vezes, chega um paciente lá com frequência cardíaca 75, por exemplo. Então, o médico vai administrar algum medicamento para reduzir essa frequência cardíaca só para o exame, só para o momento do exame, tá? E para o exame ter qualidade. O score de cálcio geralmente é feito antes da angio de coronária. Tá? Tem uma outra aula que eu fiz sobre score de cálcio. Então, quem tem dúvida, veja a aula lá, tá? Que aqui vou focar a angio de coronária. O protocolo básico, então vejam, é importante o exame trigado, ou seja, a frequência cardíaca deve estar sincronizada com o tomógrafo. É fundamental isso daí. Sem isso, nós não fazemos o exame. Tá? Não é possível fazer o exame com qualidade. Tá? Então, o paciente estará monitorado, a frequência cardíaca monitorada, isso sincronizado com o tomógrafo. Tá?
Corte bem fino, né? 0,625 ou menos, 0,5, 0,4 se possível. A modulação de dose é importante, então, como eu disse, existe uma preocupação com a dose de radiação nesse procedimento, então a dose precisa ser reduzida. O meio de contraste, tá? Então, em torno de 70 a 90 ml de contraste, é importante usar soro fisiológico também. Tá? Então, o soro fisiológico vai ser usado antes e após a injeção de contraste. Tá? Então, fazemos o teste com soro para verificar se o acesso venoso, se a veia vai suportar aquela pressão que é muito alta. Suportando, não tendo extravasamento, injeta o contraste. Assim que acabar a injeção de contraste, imediatamente já entra o soro novamente para ajudar a empurrar esse contraste e também deixar o lado direito do coração lavado, sem contraste. Na imagem vocês vão ver depois. A bomba injetora, então, precisa ser de dupla cabeça, tá? Ou seja, com 2 seringas para injeção, para a gente conseguir fazer esse processo que eu acabei de explicar. O fluxo é um fluxo alto, não tem jeito. Então, não dá para fazer uma anjo coronária em um paciente adulto com 2 ml por segundo, tá? Não é possível. Tá? Então, fluxo de 5, 6, até 6,5 ml por segundo. Então, é um fluxo muito alto, então precisamos de um acesso venoso calibroso que suporte essa pressão e, de preferência, um acesso venoso no membro direito do paciente. Tá? Então, continuando aqui, falando um pouco mais do contraste, então vejam, é importante também isso aqui, de preferência um contraste com uma concentração alta. Então veja aqui, os 350 ou 370 miligramas de iodo, né, por cada ml. Tá? Habitualmente se usa na tomografia contraste 300 miligramas, tá, de iodo. O ideal é usar então para anjo de coronário e para as angios no geral um contraste com uma densidade maior, tá, para ficar melhor o exame. O fluxo é alto, tá? A quantidade vai depender um pouco do peso do paciente. Tem uma regrinha aqui para saber mais ou menos quanto de contraste se usa. Então veja, ver qual vai ser o tempo de aquisição do exame. Isso mais 5, né? Multiplica pelo fluxo. E assim sabemos basicamente quanto de contraste vai ser usado. Tá? Então uma regrinha que pode ajudar em algumas situações. Então aqui a monitoração cardíaca, tá? Como eu disse, o paciente precisa ser monitorado, não tem jeito. Então só olhando aqui, tentando entender um pouco, então veja, tem algumas fases do eletro. Então, fase P, Q, R, S, T, U. Essa fase aqui, QRS, é a fase onde tem maior movimento cardíaco. Tá? Então, assim, geralmente a aquisição, se for feita dessa fase, não vai ser muito boa. Tá bom? Então, essa fase aqui, após a fase P, um pouco antes da fase Q, acaba sendo a fase onde tem menor movimento cardíaco. Aqui novamente tem a monitoração cardíaca, o eletrocardiograma. Então, preparo do paciente. Então, vejam, questionário. Por que questionário? Vai usar contraste. Eu preciso aplicar um questionário. Lembrando que o contraste é um medicamento. A frequência cardíaca o mais baixa possível. Acesso do lado direito, como já disse. Conversar com o paciente, explicar sobre a apneia. Não adianta o médico vir, baixar a frequência cardíaca do paciente e você não explicar para o paciente como fazer a apneia. E veja, explicar e treinar. Não é só chegar no paciente, o senhor vai respirar fundo, prender o ar, tá bom? Tchau. Não. Entra lá, fala, olha, conscientize o paciente da importância disso. Primeira parte já é essa. Conscientize o paciente porque é importante fazer a apneia. Tá? Explique para ele que se não fizer a apneia, o exame não vai ficar bom. E o médico pode acabar não descobrindo qual é o problema dele. Então, fale para ele, o senhor vai respirar fundo, prender o ar. E treine, fala, vamos fazer para o senhor ver. Então, pede para ele respirar fundo ali na sua frente, parar de respirar, depois fala para respirar normalmente. Então, oriente ele, conscientize da importância disso, tá? Porque às vezes dá dó, né? Faz um procedimento que envolve médico cardiologista ou radiologista, medicamento para baixar a frequência cardíaca, eletrocardiograma, enfim, tudo isso, e às vezes o exame fica ruim porque o paciente não fez a apneia, porque não fez a apneia corretamente, às vezes porque não foi orientado corretamente.
Então, utiliza-se medicamentos para baixar a frequência cardíaca. Isso quem vai decidir na hora é o médico, cardiologista ou radiologista. E é importante ver as contraindicações também. Tá? Que esses medicamentos aqui que o médico recomenda, vai prescrever para baixar a frequência cardíaca, tem algumas contraindicações. Então é importante verificar isso com o paciente para não ter surpresas aí na hora de injetar esse medicamento. O posicionamento do paciente. Então veja, membros superiores para cima da cabeça, monitoração cardíaca, tá? Eletrodos de carbono de preferência para reduzir artefatos. Tudo bem? A bomba injetora aqui do lado. Aí temos a questão da modulação de dose, da aquisição. Então, tem duas formas, tá? O prospectivo e retrospectivo. A modulação de dose aqui no eletrocardiograma, diferente dos exames convencionais em tomografia, ela é baseada na aquisição, né, da frequência cardíaca do paciente. Então, até tem uma aula aí no canal sobre modulação de dose, mas aqui no coração, a modulação de dose é baseada, não é na espessura, não é na densidade, tá? Esqueça isso. Aqui a modulação de dose na tomografia de coronárias é baseada no eletrocardiograma. Então, nesse exemplo que vocês estão vendo, olha que interessante. Onde está mais forte aqui, está mais claro, é onde teve exposição de raio-x. Quando chegou aqui nessa fase PQRS, o aparelho desliga, tá? O tubo desliga, deixa de irradiar o paciente, ou então fica irradiando assim mais uma dose muito baixa para depois retomar. Tá? Então veja, a modulação de dose aqui na angiotomografia de coronárias é baseada no eletrocardiograma. E tem duas formas de aquisição, prospectivo e retrospectivo. O prospectivo, então vejam, a dose vai ser menor no paciente, dose de radiação eu digo. Porém a aquisição vai ser em uma fase só. E não é possível reconstruir outras fases do ECG após a aquisição. Então veja só, vamos imaginar, deixa eu voltar aqui no eletro. Esse aqui. Vamos imaginar que essa aqui seria a fase 0 do exame, tá? Então vejam, seria a fase 0%, depois 10, 20, 30 e assim vai. E vamos imaginar que aqui seja a fase 30 e aqui a fase 70%. Então, pode ser que na fase 30% ou 40% fique melhor para estudar algumas partes da artéria coronária. E pode ser que lá na fase 70%, por exemplo, fique melhor para estudar outras áreas. Então, voltando lá na fase no prospectivo. Então, o que eu quero dizer é apenas aquisição em apenas uma fase do eletrocardiograma. Quero dizer o seguinte, que o médico vai escolher uma fase do eletrocardiograma, vai escolher lá a fase 40, por exemplo, 40%. A aquisição vai ser somente nessa fase. Aí se acabou o exame, aí ele quer outra fase, não tem outra fase, só vai ter a fase 40%. Tá? Já no retrospectivo, a dose de radiação é maior. Por quê? O aparelho vai fazer aquisição em várias fases do eletrocardiograma. E nós podemos depois fazer reconstruções. Então podemos fazer reconstrução da fase 40%, 50%, 60%, 70%, por exemplo. E o médico pode avaliar essas fases e perceber, olha, na fase 40% foi melhor para essa fase da coronária, então ele vai chegar ao diagnóstico. Ele olha a fase lá 60%, 70%, pode ficar melhor para uma outra parte das artérias coronárias e fazer análise dali e chegar no diagnóstico também. Tá? Então, habitualmente, assim, acaba se fazendo mais o procedimento retrospectivo. Tá? Pelo menos é o que eu vejo na prática. É justamente por causa dessa vantagem aqui. Tá? Então, assim, mas a dose é maior. Tudo bem, é verdade, é maior. Acontece que se fizer da forma prospectiva e não ficar adequado, o médico não vai ter diagnóstico. Aí vai ter que repetir o exame, mais dose de radiação, mais contraste, mais medicamento, mais tudo. Então, essa fase aqui acaba sendo um pouco mais segura. Tá? Então, a forma retrospectiva acaba sendo um pouco mais segura para o diagnóstico, que o médico pode avaliar as artérias coronárias em várias fases diferentes do eletrocardiograma. Aqui o SCOUT,
Então veja o FOV, na altura aí da carina, tá? E um pouco abaixo do coração. E o FOV limitado à área cardíaca, para ter uma definição melhor da dose de radiação. Essa linha azul está representando aonde nós vamos monitorar. Tá? Então aqui o local onde monitoramos. Então o mais seguro é monitorar a aorta descendente. Então aqui temos a veia cava superior, o contraste vai chegar por aqui. Então se monitorar aqui a aorta ascendente, pode acontecer de um artefato gerado aqui acabar indo para a aorta ascendente, prejudicando totalmente o seu exame. Então, assim, monitorar que a aorta descendente é um pouquinho mais seguro, tá? Mais recomendado. Tudo bem? Então, verificamos a densidade aqui da aorta, deve ficar em torno de 40, por exemplo. Somamos 50, então tem a formulinha aqui, ó, calque mais 50. Então, se der 90, por exemplo, quando chegar a 90 de HU, né, na escala de HU, o equipamento já começa a aquisição. Tá? Então veja, local da monitoração, a linha azul, vamos ter essa imagem, analisamos a densidade aqui da aorta descendente, deu 45, ok, 45 com 50, 95. Então começa a injetar contraste, quando chegar aqui a densidade de 95, começa a aquisição. Então, o paciente que faz cirurgia cardíaca, aí nós temos que ampliar um pouquinho a área, tá? Então, quando faz cirurgia cardíaca, tem cirurgia, às vezes, a artéria torácica interna, né? Ou a mamária, como alguns chamam, acaba ajudando na revascularização cardíaca. Então, é importante pegar um pouco mais acima, tá? Porque a mamária, a artéria torácica interna acaba tendo uma origem lá na altura da subclave, aproximadamente. Então é importante incluir uma área maior quando o paciente fez revascularização cardíaca. Então aqui o exame, vejam, lado direito do coração, né, aqui átrio, ventrículo direito, lavado, ou seja, sem contraste. Então por isso que é importante injetar o contraste também no final. Então como eu disse, injeta contraste, injeta o soro no começo, para avaliar se o paciente vai suportar, se não vai ter extravasamento. Depois o contraste e, na sequência, soro fisiológico. Então aqui está dessa forma porque tem soro fisiológico que foi injetado para empurrar o contraste. E aqui do lado, contraste, né? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E a coronária, que é o que nós queremos ver. Bom, gente, então é isso. Vou fazer mais uma ou duas aulas aí sobre coronárias, mostrar mais algumas imagens e algumas curiosidades. Tudo bem? Espero ter contribuído. Inscreva-se no canal. Se gostou, deixe aí seu comentário, clique no joinha. Tudo bem? E até a próxima. Tchau.